E aí, gente boa, tudo bem? Mais um estudo da série em Tiago. Convido você a ler comigo o capítulo 3 de Tiago. Nós vamos ler uma boa porção desse capítulo. Então me acompanha aí nessa leitura. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela experiência humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Nós vimos no nosso último estudo uma introdução sobre como Tiago presta atenção aos estragos que a língua, que a boca, que a palavra maldita geram na vida das pessoas. E na igreja de Tiago, certamente ele tinha que lidar com essa questão da língua, porque ele tem muitas observações a fazer sobre como devemos nos portar e como é importante controlarmos o que dizemos. Tiago está falando com uma comunidade de pessoas bem heterogênea, ou seja, pessoas de diversos tipos, de diversas classes sociais, que moravam em diferentes lugares, tinham diferentes gostos, mais ou menos como é a nossa igreja de hoje em dia. E ele está falando para essas pessoas para que tomem cuidado com o que estão dizendo, porque a língua é um órgão pequeno no corpo, mas ela se vangloria de grandes coisas. Ela é pequena, mas ela pode causar grandes estragos. E aqui ele diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Quem não tropeça no falar é uma pessoa perfeita. Querendo dizer o seguinte: mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai errar no que diz. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai errar falando alguma coisa. Uma palavra fora de lugar, fora de momento, uma coisa maldita, uma mentira, coisas do tipo. Você já entendeu a ideia. Todo mundo erra ao falar. É importante ter muita atenção a isso. A Bíblia dá muita importância às palavras, ao que é dito, porque isso tem poder de vida e poder de morte sobre a vida das pessoas. Tiago fala que, quando colocamos freios na boca dos cavalos, se controla o animal todo. É uma comparação até meio bruta, se você parar para observar direito, ele comparando a gente com cavalos, mas a comparação é pertinente, querendo dizer que é pela boca que se controla o cavalo, e pela boca também a gente deve aprender a se controlar e a não dar espaço para algumas coisas que têm espaço na nossa vida através da nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio. As Escrituras já nos dizem isso. E tem muita boca cheia de ódio por aí, porque o coração está cheio de ódio. Tem muita boca cheia de mentira por aí, porque o coração está cheio de mentira. Tem muita boca cheia de reclamação por aí, porque o coração está cheio de reclamação. A gente precisa aprender a controlar o que diz, a controlar o que sai da nossa boca, porque isso tem muito poder sobre a vida das pessoas. Tiago cita também o exemplo dos navios, querendo dizer que o navio, por maior que seja, é controlado pelo leme, que é muito pequeno em comparação ao tamanho total do navio.
e como isso se aplica, esse exemplo se aplica também à língua na nossa vida. A língua é essa coisa mortífera. E muitas pessoas se escondem, inclusive, atrás da própria personalidade para usar a língua de forma leviana. Muita gente diz assim, não, eu falo mesmo, eu sou sincero, eu sou sincera, eu falo a verdade, doa quem doer. Isso também machuca. O texto está falando sobre coisas que geram morte, que causam pequenas fagulhas que causam incêndios. O texto está falando também, inclusive, de falar a verdade de qualquer jeito. A verdade é importante? Com certeza é. Mas a verdade não pode ser dita de qualquer jeito. A gente não se esconde atrás do argumento da honestidade para atacar pessoas com a verdade. E isso não se faz. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: digam sempre a verdade, mas digam em amor. Esse texto, esse trecho do texto de Tiago é muito rico. E Tiago faz comparações muito fortes e muito pesadas sobre o impacto que a língua tem na nossa vida. Ele diz, por exemplo, que uma simples fagulha coloca um incêndio em uma floresta. E ele diz que a língua é capaz de incendiar a nossa vida com o fogo do inferno. A gente tem várias referências ao inferno no Novo Testamento, mas aqui na carta de Tiago ele faz uma referência de que o inferno é carregado por nós o tempo todo. A nossa língua é incendiada pelo fogo do inferno. E como nós devemos ter atenção àquilo que sai da nossa boca. No estudo passado a gente viu alguns exemplos e eu quero recapitular esses exemplos para ficar muito claro o que Tiago está falando. Ele está ensinando uma igreja e ele está ensinando as pessoas, a mim e a você, que a gente não deve dar espaço, a gente não deve dar lugar para mentira, por exemplo. Jesus fala que aquela que mente honra o próprio pai, e o pai da mentira é o diabo. A mentira não deveria ter lugar entre nós. A mentira não deveria ter lugar na igreja, não deveria ter lugar na nossa boca, não deveria ter lugar em lugar nenhum. A inveja não deveria ter lugar entre nós, e a boca expressa a inveja. A maledicência, o falar mal de alguém, o criticar, tanta coisa não deveria ter lugar entre nós que vem através do que a gente diz. Mas Tiago dá um exemplo muito pertinente aqui, e é nesse exemplo que eu quero me deter. Quando Tiago fala da incoerência. A incoerência, infelizmente, é uma marca de muitos cristãos e muitas cristãs. A incoerência, infelizmente, se tornou um símbolo de muitas pessoas que, quando algumas pessoas ouvem a palavra evangélico, elas já assumem a nossa incoerência. De que incoerência eu estou falando e que o texto está falando? A seguinte incoerência. Pessoas que com os seus lábios bendizem ao Senhor, cantam louvores ao Senhor, pregam em suas congregações, ensinam a palavra de Deus, com seus lábios, os mesmos lábios, amaldiçoam pessoas, falam mentiras de pessoas, ofendem pessoas, excluem pessoas. Tiago diz, não pode ser assim. Sempre que a Bíblia dá uma negativa tão forte quanto essa, isso me chama a atenção e ele diz, aqui no versículo de número 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente sempre fala que o Evangelho não é essa lista de regras, mas aqui Tiago está dizendo claramente, não pode. Não pode sair da nossa boca um louvor a Deus e uma ofensa a um irmão, uma irmã. Mesmo que esse irmão, essa irmã seja diferente de nós, que a gente discorde dessa pessoa por qualquer motivo que seja. E a gente vive uma época, esse tempo que nós estamos vivendo, de extrema violência das nossas palavras. Nós estamos agredindo cada vez mais as pessoas por pensarem e viverem e agirem diferentes de nós. Tiago afirma categoricamente, meus irmãos, não pode ser assim. A língua tem esse poder de morte. De alguns anos para cá surgiu ou se popularizou o uso do termo bullying e depois cyberbullying, que são ofensas, ataques físicos, mas também por palavras. Especialmente a versão virtual, o cyberbullying, especialmente por palavras. E muitas pessoas
optaram ou chegaram a ponto de tirar a própria vida por causa de palavras que receberam de outras pessoas. Às vezes, bocas que honram a Deus e estão ridicularizando outras pessoas. Tiago diz, não façam isso. Não pode ser assim. Porque da mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja, água amarga e água doce. Da mesma fonte não pode gerar uma coisa boa e uma coisa ruim. Tiago afirma categoricamente, meus irmãos, não pode ser assim. E ele usa esses dois exemplos, o exemplo de frear a língua e o de dominar a língua. Frear a língua é bem explicativo, né? Fale menos. No texto anterior, no estudo anterior, a gente viu Tiago falando, ouçam mais e falem menos. Esse é um ensino sábio. Frear a língua tem a ver com guardar para nós muitas das nossas opiniões. Tem até uma brincadeira, uma frase que se usa na internet, eu suponho que seja em tom de brincadeira, quando alguém fala alguma coisa que não deveria dizer, uma pessoa vai lá e responde algo mais ou menos assim, belas palavras, só perdem para o silêncio. Às vezes é melhor ficar em silêncio mesmo. Tem coisas que a gente não precisa dizer. Tem coisas que não precisam vir ao mundo, vir à tona através de nós, da nossa boca, da nossa língua. A gente precisa ter cuidado com o que a gente diz. Frear a língua tem a ver com isso. Dominar a língua também tem a ver com isso. Saber o que a gente fala. Conta-se uma história do filósofo Sócrates, que um dia alguém se aproximou dele, trouxe um jovem até ele e disse, olha Sócrates, esse jovem aqui, ele quer aprender contigo sobre oratória, sobre como falar em público, sobre como se expressar melhor. E Sócrates então foi conversar com o jovem, disse, então fala aí jovem, eu quero conhecer um pouco mais de você. E a história conta que esse jovem abriu a boca e não parou mais de falar, e falou, e falou, e falou, e falou, e foi falando sem parar, até que chegou um momento que Sócrates fez um sinal para ele e disse, eu vou ter que cobrar o dobro de você. E o jovem tomou um susto e falou, por que você vai ter que cobrar o dobro de mim? Ele disse, porque primeiro eu vou ter que te ensinar a parar de falar. Depois eu vou te ensinar a falar direito. Frear a língua, dominar a língua. Tiago também falou a mesma coisa de um outro jeito. A gente precisa ter essa mentalidade de que o que a gente fala importa, o que a gente fala dá fruto na vida das pessoas e às vezes pode gerar um fruto de morte. Às vezes pode gerar um fruto negativo na vida das pessoas. Uma palavra que sai da nossa boca. Eu me lembro de um outro exemplo, de uma série de filmes que eu gosto muito, chamado Senhor dos Anéis. Se você já assistiu, eu sei que você é uma boa pessoa. Nos filmes do Senhor dos Anéis, existe um personagem chamado Língua de Cobra. E nesse nome já há uma maldade grande. O Língua de Cobra, ele era conselheiro de um rei, de um dos reinos do mundo, né, do Senhor dos Anéis. E ele era um homem extremamente sombrio e traiçoeiro, cheio de segredos e de interesses ocultos, mas ele era um conselheiro do rei, e o rei ouvia muito o que ele dizia. E tem várias cenas que mostram o Língua de Cobra cochichando no ouvido do rei. E o rei, um homem que se tornou envelhecido e adoecido por tudo que ele ouvia. E aí, em determinado momento do filme, o Língua de Cobra é destituído do seu cargo de conselheiro do rei, e o rei então recobra a sua energia, o seu vigor, a sua vida. E eu acho esse exemplo maravilhoso, a ideia de que o que a gente ouve pode adoecer a gente, o que a gente ouve pode botar a gente para baixo, pode acabar com a nossa saúde, com a nossa energia, com as nossas emoções. Mas o que a gente ouve também pode fazer bem para a gente. Então, se o que a gente ouve faz mal, faz bem, o que a gente fala também faz mal, também faz bem. A gente não pode dar lugar na nossa vida para mentira, para o ódio, para fofoca, para intriga, para maledicência, falar mal dos outros. Isso não deveria ter lugar entre nós. Aqueles e aquelas que se chamam pelo nome de Jesus e seguem os passos de Jesus, devem andar de fato como Jesus andou. E a gente vê Jesus se relacionando com as pessoas de outro jeito. As únicas pessoas que recebem uma palavra dura de Jesus são aquelas que colocam a lei, as tradições, as regras acima da vida. E para Jesus a vida vale mais. A vida é mais importante. Tiago diz, tomem cuidado com o que vocês dizem, porque da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Essa incoerência que Tiago aponta, a gente precisa observar na nossa vida e trabalhar para que ela não nos domine.
A incoerência não pode ser a nossa marca. O que Tiago ensina para mim e para você é que o que a gente fala deve trazer vida. O que a gente fala deve fazer o bem. O que a gente fala deve engrandecer alguém, colocar alguém para cima e não para baixo. O que a gente fala deve dar vida e não gerar morte. Se a gente aprender a controlar a nossa língua, diz o texto, nós caminhamos para perto da perfeição. E esse é meu desejo para mim e para você. Que a gente aprenda a controlar a nossa boca. Aprenda a falar coisas boas. A gente aprenda a falar coisas verdadeiras. A gente aprenda a falar coisas úteis. A gente aprenda a lidar com as pessoas e que da nossa boca saia só bênção. Em nome de Jesus. Amém.